Oi, turma, tudo bem? Estou aqui regravando a aula de ontem, porque assim como o Google, ontem eu também estava meio derrubada. Então, que bom que ficou para hoje, né? O cenário está até melhor, eu estou melhor, o Google está bem também, obrigada. Então, vamos aproveitar para gravar essa aula que fala sobre a geração do emprego, trabalho e renda associada ao empreendedorismo. Para falar sobre esse tema, eu vou aproveitar para fazer um resgate histórico, né? Só um pontinho, que a gente já teve essa aula. Mas lembrem que uma das principais escolas do empreendedorismo fala da atividade econômica relacionada ao empreendedorismo, ou seja, a escola dos economistas. Essa escola dos economistas tem diversos autores, entre eles, né, a gente pode destacar Schumpeter, que considera o empreendedor o agente protagonista de todo esse movimento econômico. Né? Essas inovações trazidas pelo empreendedorismo faz com que o mercado ganhe um ritmo, ganhe um tom e se transforme ano após ano. Sobre dados relacionados a emprego, trabalho e renda, eu fiz uma pesquisa e trouxe aqui alguns desses dados para vocês. Vale lembrar que nós estamos num cenário nunca visto antes no nosso país, né, nem no mundo. Tivemos algo parecido com peste negra e outras pandemias, mas o que o coronavírus está provocando é algo realmente inédito, especialmente por esse cenário, esse contexto que nós já estamos inseridos, que é algo bem particular da nossa época. E aí é natural também, só para lembrar, que quanto maior a crise, maior a escassez de emprego. E aí, naturalmente, as pessoas tendem a procurar o empreendedorismo como fonte de trabalho e renda. Ou seja, eles se tornam seus autoempregadores. Para direcionar nossa fala, eu fiz um pequeno roteiro, tá, que apresento aqui para vocês, e a gente vai seguir o bate-papo a partir dele. Tá? Em qualquer momento vocês podem deixar aí um comentário, que aí a profa responde. Lembrando que nós também temos nossos grupos, né, de conversa, e aí é só chegar lá que eu estarei pronta para responder. Para refletir, será que vocês já pensaram um pouquinho sobre o empreendedorismo, né, e de que forma ele impacta nessa geração de emprego, trabalho e renda? Né, tem um pouquinho a ver com o que eu conversei antes disso, mas eu acredito que quando vocês partem de uma reflexão particular, vocês começam a visualizar pessoas próximas a vocês que devem estar vivendo algo parecido com o que eu contextualizei anteriormente. O roteiro da aula vai partir, né, de uma viagem por dados nacionais, locais, em nível estadual, e alguns exemplos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sobre dados, segundo o Sebrae, dados desse ano, 2020, o Brasil abre 1,4 milhão de novas micro e pequenas empresas em 2020. Sim, nesse ano de crise, nesse ano de caos, nesse ano de pandemia, 1,4 milhão de novas micro e pequenas empresas foram abertas. Bora saber mais sobre isso. São mais de 17 milhões de pequenos negócios, 7 milhões de micro e pequenas empresas e 10,9 milhões de MEI, microempreendedor individual, que juntos representam 99% de todas as empresas do país e são responsáveis por cerca de 30% do PIB. Além disso, essas empresas detêm 55% do estoque de empregos formais. Com esses dados, vocês consideram apenas empresas né, que estão regulamentadas, né, que têm o CNPJ, que estão ativas, que foram oficialmente abertas. Imaginem as extraoficiais, as informais. Né? Então, esse montante fica ainda maior. Isso tudo, né, tem uma relação direta com o empreendedorismo. Né? Pessoas que estão precisando se reinventar, pessoas que estão precisando inovar na carreira, né, no que fazem, no como fazem, abrindo novos negócios para buscar um lugarzinho ao sol.
no Brasil, e aqui são dados mais atualizados, tá? Eu peguei esses dados no mapa de empresas, ferramenta disponibilizada pelo governo federal, né, constantemente atualizada. Esses dados, por exemplo, foi um levantamento feito até o final de outubro de 2020. E aí, nesse levantamento do mapa de empresas, nós tínhamos esse número: 19.542.601 empresas estão ativas e registradas aqui no país. Para mais informações, vocês podem ter acesso aqui a esse link que também ficou salvo na apresentação. Esse painel que eu trouxe para vocês foi um recorte da ferramenta por ano, por mês, por unidade federativa, ou seja, estado, por município e por natureza jurídica. E aqui vai aparecer para vocês, né, os números. Isso aqui foi o que eu tive curiosidade de pesquisar. Vocês podem pegar um tempinho extra para pesquisar dados que são de interesse de vocês, tá? E especialmente quando forem abrir um negócio, desenvolver um plano de negócio, né, é importante usar ferramentas como essas e como a próxima que eu vou apresentar para fazer estudo de mercado e da concorrência. E aí vejam aqui os números. Eles dão total de empresas ativas e aí subdividem entre matrizes e filiais, total de empresas abertas e aí também subdividido entre matrizes e filiais, empresas extintas, né, nesse mesmo período. E aqui algo bem interessante que me chamou também a atenção: o tempo de abertura de empresas, tempo de viabilidade da empresa e o tempo de registro da empresa. Eu confesso que eu não sei como eles fizeram esse cálculo, mas é um número assim bem estratégico, né? Bem interessante para fazer uma boa promoção dele, né? Uma campanha de marketing em cima dele. Essa outra ferramenta é o Data Sebrae. É o database do Sebrae, onde eles também fazem essa organização e mapeamento das empresas ativas no país. E aí você também pode subdividir entre unidades federativas, setor, código CNAE, descrição do CNAE, porte, município, opções pelo simples, tipos de estabelecimento, tudo isso você pode filtrar, tá? Para estudar um pouquinho sobre o mercado. E aqui a gente tem, ó, esse número tá diferente porque, olha o destaque aqui embaixo em vermelho, são dados de maio de 2020, 11 de maio de 2020, e foram retirados da Receita Federal. Aqui, o que eu achei interessante dessa apresentação da ferramenta do Sebrae? A gente tem o ranking por estado, a gente tem o número de empresas nos grandes setores, o número de empresas por porte, e aí vocês vão ver o mês sempre em destaque, né? E aqui também, ó, o número de empresas por atividade econômica, algo que também é bem interessante a gente avaliar. Por exemplo, destaque para o mercado da moda, né? Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Realmente a moda não sai de moda, né? Está sempre em alta. Eu tenho alguns amigos que comercializam, né, que fazem parte, que compõem esse setor, e eu acredito que vocês também tenham amigos dessa área e que viram até nesses últimos tempos alguém, né, enveredando por esse caminho. O que é que eu achei bem curioso, né, sobre esse setor? A gente viu que quando a pandemia começou, eles, né, esse setor, assim como outros, né, deu aquela estremecida. As coleções que estavam ali postas à venda não estavam preparadas para enfrentar uma pandemia. E as pessoas tiveram que se reinventar, ou seja, foi toda uma cadeia se repaginando para atender uma nova forma, né, de vender, uma nova forma de comercializar e uma nova demanda também, um novo estilo. Ou seja, a gente deixou de apresentar tantas demandas, digamos, por roupas sociais e passamos a ter, assim, a exigir mais ou a procurar mais roupas mais confortáveis, ou seja, mudamos para o comfort, né? Tivemos ali uma mudança também do que era visto nas prateleiras, nas vitrines e nas redes sociais. Em Pernambuco, será que tem algo parecido? Vocês já pararam para pensar assim, como que se comporta o nosso estado diante de tudo isso? Eu também fui atrás. E olha que legal,
Aqui no ano de 2020, nós tivemos nós temos o total de empresas ativas, 563.813. Desse total, a gente tem aqui, 81.154 abertas até outubro de 2020. Em paralelo, né, a isso, 25.933 foram fechadas. E aqui nós temos também um tempo bem interessante de abertura dessas empresas, tá? Aqui vocês podem também ver a subdivisão entre matrizes e filiais. Olha outro dado que me chamou a atenção. Eu botei um filtro para empresário individual, o MEI. E aí, desse número, olha quanto que a gente tem aqui. Daquelas 563, lembram? 439.696 empresas são representadas, né, por empresário individual. E das que foram abertas, 71.701 também correspondem ao perfil de empresário individual. Ou seja, 71.701 das 81.154 empresas abertas em Pernambuco nesse período, né? Um percentual de 88,35% corresponde ao empresário individual. Vejam a força do indivíduo, né? A força do pequeno, daquele que começa sozinho, né? Não só no nosso estado, mas também do nosso país. Esse número é significativo também porque pode ser representado por pessoas que perderam o emprego, por pessoas que pensaram em se reinventar, né? Que tiveram, né, que criar de fato um novo negócio durante esse período de 2020, seja por necessidade ou por oportunidade. Mas eu acredito que nesse cenário tão inédito, a grande maioria desse número aqui está relacionada a pessoas que tiveram de fato a necessidade de empreender. Puxando os dados do Sebrae para fazer esse paralelo, olha aqui como a gente tem destaque para serviço, né, também encostando aqui o comércio, indústria, construção civil, recuperando fôlego, agropecuária também já aparecendo aqui, meio acanhadinha, mas está no mapa. A gente tem o destaque para o microempreendedor individual, microempresa, né, empresa de pequeno porte. Aqui a gente tem também o número de empresas por atividade, e aí vejam quantas, né, continua aqui no topo do ranking, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Em segundo lugar, cabeleireiros, manicure e pedicure. Ô povo vaidoso esse nosso, né, minha gente? Eu não vou nem reclamar, porque eu também gosto, então que esse mercado continue bem. Né? E outros tantos mercados aqui, vejam, restaurantes e similares, comércio varejista de bebidas, promoção de vendas, né? Entre o comércio varejista de bebidas, a gente tem aí o crescimento das bebidas artesanais, das cervejas artesanais, né? Tem muita coisa aqui. Olha o táxi, como se destaca aqui para a gente em Pernambuco. Então, vejam quantos dados nós temos para estudar o mercado, tá? Pesquisem sobre isso, investiguem esse mercado, né? Especialmente, né, para a gente que vai trabalhar com modelo de negócio, plano de negócio, nos próximos capítulos dessa disciplina. E aqui, mais um dado, diz que pernambucano é bicho bairrista, né, que gosta de ser o mais desse nosso Brasil, quem sabe do mundo, mas contra fatos não há argumento. Então, a gente tem esse percentual, né, de 10,8%, que foi o crescimento do PIB de Pernambuco no terceiro trimestre. Nós crescemos mais que o Brasil. E quem foi, né, que deu essa aquecida no PIB? A agropecuária teve um crescimento de 5,9%. Indústria teve um crescimento de 24,6%. E especialmente a indústria da transformação, aquela que pega a matéria-prima e transforma em algo que vai ser, digamos assim, utilizado pela empresa ou pelo consumidor final, ou pela empresa, pela indústria seguinte, ou pelo consumidor final. E os serviços também cresceram 6,4%. O que é que virou manchete ao longo desse ano? Pequenos negócios asseguram geração de empregos no Brasil. O governo regulamenta procedimento para abertura de startups de forma simplificada. Um viva aí para as startups que estão
né, conquistando cada vez mais seu espaço e que agora já são, né, mais reconhecidas pelo governo. E empresas pernambucanas de tecnologia fazem fusão e miram mercado internacional. Tudo isso virou manchete. Vamos ver. Exemplos disso tudo. Quem foi que fez a fusão focando no mercado internacional? A CMTech e a Inalti Soluções, né, empresas do Porto Digital que nasceram aqui, cresceram aqui, né? A CMTech já tem mais de 20 anos de mercado, e aí você vê empresas se unindo com esse foco no mercado de TI e buscando dimensões internacionais. Empresas pernambucanas, empresas nossas, que estão aí alçando grandes voos, ou seja, de Pernambuco para o mundo. Algo que está sendo cada vez mais comum, uma vez que nosso estado, né, especialmente nossa região metropolitana, já conquistou certo respeito aí nesse cenário do mercado de tecnologia da informação. Um outro elemento que a gente precisa conhecer também, né, é o Porto Digital. O Porto Digital também tem atuado diretamente nessa criação de emprego e renda, porque acaba sendo o berço de muitas empresas e também incuba filhotes de empresas, vamos dizer assim. E quem é que ele é hoje? Hoje, o Porto Digital conta com mais de 330 empresas e instituições embarcadas em seu território. Esse território, ele contempla ali aquela região do Recife Antigo. Não é apenas um prédio, é um conjunto de prédios, né, um conjunto de empresas distribuídas ali por aquela região do Recife Antigo e suas proximidades, que estão trabalhando basicamente, né, ou essencialmente com a base tecnológica, mas nós temos diversas empresas ali atuando, né, de forma profissional ou em aquecimento para isso, né, ou incubadas para ganhar mais corpo e mais mercado. Boa parte atua na área de tecnologia da informação e comunicação, ou seja, TIC. São empresas que desenvolvem softwares, aplicativos móveis, sistemas de gestão e solução customizadas. Ainda empresas que lidam com tecnologias avançadas, como inteligência artificial, redes neurais e automação. Entre as empresas presentes no parque estão líderes da indústria global e referências nacionais em inovação como César, né, que também tem a César School, Neurotech, gigante Neurotech, Certel, Accenture, Stefanini, IT, né, Procent e Microsoft, além de várias outras, né, que também se destacam nesse cenário. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Porto Digital, o link está aqui disponível, né, vocês podem conhecer um pouco mais sobre eles. Se fosse em outros tempos, a gente estaria fazendo uma visita técnica, mas quem sabe, né, espero que a gente consiga fazer isso sim até o final do curso. E, né, por hora, procurem mais informações por aqui, tá? Uma outra organização, né, que faz parte desse arranjo produtivo local em prol da tecnologia e da geração de emprego, renda e novos empreendimentos no nosso cenário de Pernambuco, é a Hub Plural, a antiga Impact Hub, que cresceu e mudou de nome. E quem é que ela é? Né? Eu posso chamar hoje de uma rede, né? É um espaço de coworking que se tornou mais do que um espaço de coworking, na verdade. Tem diversas sedes em Recife, né? Tem uma no Recife Antigo, foi uma das primeiras, tem duas em Boa Viagem, uma na Vaza e tem outras também. E como é que eles servem? Eles servem de espaço, né? De casa, de morada, para empresas em diversos estágios, porque eles oferecem diversos planos, né, para você que quer ter um espacinho para atuar com o seu negócio. Lá eles têm o plano de horas, o plano de estação fixa. Essa estação fixa vai desde uma mesa com uma cadeira, a 2 cadeiras e uma mesa, né, uma mesa com 4 cadeiras, vai também, né, para uma sala privativa, você pode ter, né, e aí tem diversos tamanhos que você pode escolher. Tem a caixa postal, ou seja, eu quero continuar trabalhando em casa, mas preciso ter uma caixa postal oficial para registrar a minha marca, o meu CNPJ. Então, eles também têm aqui um plano anual para isso, e o membership.
né? São diversas possibilidades que você tem aqui para facilitar, né, a construção, digamos, né, ou dar espaço, dar uma referência física ao seu negócio. Até mesmo assim, você quer ter uma reunião formal com a empresa, você trabalha em casa, não quer receber o pessoal em casa, né, no lugar de marcar num shopping, coisa do tipo, né, numa lanchonete, num café, eu gosto da ideia do café, mas enfim, se você quer ter aquele ambiente mais formal, você pode também fazer o aluguel aqui, ó, de plano de horas, você pode alugar uma sala de reuniões, e aí, né, usar durante aquelas horas aquele espaço como se fosse seu. Ela também, né, abriga gigantes, né, várias empresas cresceram dentro dela e à medida que foram precisando de mais espaço, foram navegando por outros ares. Por fim, eu deixei para vocês, né, como demanda dessa aula de hoje, uma atividade. Essa atividade consiste em entrevistar alguém que empreende no setor de tecnologia da informação, ou assistir a uma entrevista já gravada e comentá-la no nosso fórum do Classroom. Eu não gosto dessa segunda opção. Essa segunda opção foi bem aquela assim, se não, né, se não der mesmo, vai por aí. Mas o que é que eu gostaria mesmo que vocês fizessem? Até porque isso vai contar como avaliação da nossa unidade, né? Parte da nossa avaliação. Entrevistem alguém que empreende nessa área, busquem alguém que é interessante para vocês, alguém que vocês gostariam de repente de chegar junto, de trocar uma ideia, alguém que você admira, né? Alguém que empreende de repente numa empresa que você gostaria de trabalhar, alguém que te serve como referência de empreendedorismo. Aproveita para fazer network, porque esses contatos fazem toda a diferença, né? Não só agora, mas ao longo da vida. É muito importante a gente construir boas relações que vão assessorar, né, e apoiar, dar mais suporte para a nossa atuação empreendedora. Sobre sugestão de roteiro, de como puxar conversa com essas pessoas, você pode iniciar a entrevista perguntando sobre a história da pessoa entrevistada, né, como ela começou, quais as dificuldades que enfrentou, o que ela acredita que fez o negócio dar certo. Deixa fluir, né? Pergunta se já fracassou alguma vez, se esse é o primeiro negócio, se já deu errado outras vezes, né? Pergunta quais foram os desafios dessa pandemia e como foi que essa pessoa conseguiu superá-los, né? Se a empresa, de repente, mudou alguma coisa diante desse cenário, que foi que precisou ser ajustado para que essa empresa ou que esse empreendedor continuasse vivo, né? Aproveitem essa oportunidade, tá bom? Próxima aula estaremos aqui de novo. Espero que sem tantos probleminhas com a Google, tá? Com o Google Meet. E aí aproveitem, tá? Aproveitem para assistir a aula, revisar a aula, caso precisem. Naveguem por essas ferramentas que eu disponibilizei aqui para vocês. E próxima segunda a gente se encontra para continuar essa conversa, tá? Até a próxima. Beijo!